Nosso Adriel, ele foi diagnosticado, né, com glaucoma congênito bilateral nos 2 olhos. E quando ele nasceu, né, na maternidade, eu percebi no 2º dia de vida dele que os olhinhos dele não eram iguais aos nossos, né? Os olhinhos dele era diferente, porque não possuía brilho. E eu não sosseguei, eu fiquei dizendo, tem algo de errado. Então, no 3º dia, quando o pediatra veio para dar alta, eu pedi para ele avaliar e ele imediatamente, né, o pediatra da nossa maternidade de Mossoró nos encaminhou para um oftalmologista, né? E no mesmo dia nós fomos ao oftalmologista para fazer, né, o teste do olhinho e verificar. Foi quando Adriel foi diagnosticado, né, com glaucoma congênito na nossa cidade. E o médico, ele falou que tinha que fazer a cirurgia em menos de 60 dias, senão seria cegueira irreversível. E aí começou nossa luta diária para correr atrás de uma cirurgia que aos nossos olhos era impossível, né? Uma cirurgia, se de um olho já seria cara, imagine dos 2, né? Então nós fomos à luta e mesmo cirurgiada, estava na Secretaria de Saúde atrás, perguntando, ligando, né? Falando com uma e com outra. Muitas pessoas nos ajudaram, muitas portas também, né, foram se abrindo para chegar ao caminho onde nós chegamos hoje. E por várias vezes, né, a Secretaria de Saúde tentou marcar a consulta dele, colocaram ele como prioridade, mas por ele ser bebê, né, era difícil encontrar algum médico que tratasse o problema dele, que fizesse uma cirurgia dele. Por quê? Porque para um adulto possuía, né? Tinha, mas para um bebê, um recém-nascido, né? Eu encontrei em uma clínica particular. Só que a gente não tinha como pagar, né? Então, foi quando os dias iam passando, né? O prazo que o médico tinha dado estava se acabando e a gente correndo contra o tempo para conseguir a cirurgia do nosso filho. E foi então que a gente precisou entrar, né, com um pedido judicial para que o município e o estado ele nos ajudasse de alguma maneira, né, com a cirurgia do nosso filho. Então alguns médicos foram falando com outros, né? Chegou ao conhecimento de alguns oftalmologistas que conheciam outros oftalmologistas que foram professores de universidade, até chegar na doutora Paula Carneiro, né? Um anjo que Deus colocou em nossa vida, que cuida muito bem do nosso Adriel, né? E a doutora Paula Carneiro, ela falou que aqui era 0 barreira de acessibilidade. E foi então que na outra, já ficou marcado para outra semana, né? A primeira consulta de Adriel tinha 17 dias de vida, né? E a gente veio aqui, né, para Fortaleza, fizemos uma vaquinha solidária para nos ajudar com os gastos, porque a gente não tinha, né, nem como chegar até aqui. Então, Deus levantou pessoas, nos ajudaram. E a gente chegou até aqui, né, para a consulta de Adriel. E foi então que a doutora Paula, né, que não desiste, juntamente com o KVV, eles não desistem, eles não deixam, né, de tentar salvar a visão, né, e de nos dar essa esperança. E quando eu ouvi falar do KVV, eu fui olhar as redes sociais, eu fui olhar o site, eu passei a conhecer a história do KVV. E em cada história que eu via, cada mãe que eu via dando seu depoimento, cada criança que eu via com seu avanço, né, de cura da sua saúde, né, ocular, eu sentia uma esperança que poderia chegar também para o meu filho,
Foi então que a cirurgia dele foi marcada, né, para o dia 17 de outubro. Então, ele com 43 dias de vida, né, ele fez a cirurgia dos 2 olhinhos aqui com a doutora Paula Carneiro no Caviver. E para mim isso foi maravilhoso, né, ver o meu filho sendo privilegiado em receber esse atendimento, em receber, né, e me dar essa esperança, e nos dar essa esperança de salvar a visão do nosso filho. Então, assim, foi muito rápido para marcar a consulta, foi muito rápido para marcar a cirurgia, né? Ele já tirou os pontos com 30 dias e hoje nós estamos, né, continuando na luta, porque, né, aqui no Caviver ele vai ter até seus 15 anos de idade direito, né, ao tratamento, né, porque não para só na cirurgia, né, ainda tem todo um procedimento. Agora ele está fazendo terapia para ter sua evolução, né, a terapia ocupacional com o Dr. Jean aqui também. Então é isso, né, o Caviver ele nos traz esperança, e é o que nós estamos tendo, esperança que o nosso filho, né, ele já está conseguindo ver com um olho, né? A doutora Paula, ela já afirmou que ele consegue ver com um olhinho, e que daqui a 4 meses ele vai fazer novamente o exame sedado, né, para tentar novamente salvar, né, a visão do outro olhinho. Então é isso, né, nós temos a esperança que nós vamos vencer. Vem cá viver. Barreiras de acessibilidade. Você falou que isso você vivenciou? Sim, né? Quando a gente descobriu, né, o glaucoma congênito, o diagnóstico, a gente viu várias barreiras de acessibilidade para conseguir uma consulta no nosso estado, né, na nossa capital, que é Natal, conseguir vaga em hospital. Por mais que ele estivesse em primeiro lugar na fila, né, para poder tentar conseguir uma vaga para algum médico, ainda não foi possível, né? Devido a ele ser um bebê e ter nascido com um glaucoma congênito. Exato. A gente aqui no Caviver está nessa busca de aperfeiçoar, né? Nós somos muito fortes. A doutora Paula Carneiro, ela falou que aqui não tinha barreira de acesso, né? Que era só ligar ou falar no WhatsApp e marcar. Pronto. E assim foi? Foi imediato, de imediato. Na outra semana já conseguimos, já viemos para a consulta com a doutora Paula. Perfeito. Então, aqui a gente está vivenciando o Caviver existir, o Caviver agir, acontecer. Ele não é só uma ideia, ele não é só, né, vou fazer. Não, eu faço e já está aqui sendo beneficiado. Então, essa palavra ela tem força e poder. E é rápido, né? Porque a cirurgia dele foi no menor prazo, foi em 43 dias. O médico tinha dado 60, né? E graças ao Caviver, nós conseguimos a cirurgia do nosso filho. Eu disse a Deus que essa instituição foi criada para abençoar o meu filho nesse exato momento que ele mais precisou. Perfeito. Né? E não só ele, mas como muitas outras crianças. Sim, sim. Eu estou feliz a gente estar tendo esse conhecimento com o Adriel. O glaucoma, ele é um acompanhamento também, né, doutora? Isso. Acho que ela deve ter falado isso. Falou. O Jean já está inserido também. Também. Ih,